Olá, tudo bem? Me chamo Bruna Ferrante e hoje no Papo Direito vamos falar sobre holding familiar. Acredito que muitos de vocês já tenham escutado falar sobre a holding, porém algumas pessoas ainda não sabem o que de fato é a holding e como ela pode auxiliar as pessoas no dia a dia com a administração dos seus bens imóveis ou móveis. Então hoje nós vamos falar mais sobre a holding familiar. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, deixem seu like e compartilhem também nossos vídeos. Isso nos ajuda muito, inclusive a continuar produzindo esses conteúdos legais para vocês. Bom, vou começar explicando o que é holding familiar. A holding familiar é uma pessoa jurídica constituída com a finalidade de controlar o patrimônio de pessoas físicas. Ou seja, na holding a gente consegue fazer a proteção do patrimônio dessa pessoa física e também colocar as regras da gestão corporativa dos sucessores. E além disso, a gente consegue criar uma blindagem desse patrimônio para possíveis dívidas futuras e eventuais perdas no patrimônio. Além disso, é significativa a redução da carga tributária na sucessão. Neste sentido, a holding funciona da seguinte forma: primeiro, há a constituição da pessoa jurídica e nela é englobado todo o patrimônio desejado pelo sócio administrador. Sendo assim, será integralizado na holding tanto os bens quanto capitais sociais que aquele sócio administrador possui e tem o desejo de colocar na holding. É possível ainda que o doador estabeleça algumas cláusulas como a de usufruto, de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, se houver interesse. Então, o interessante da holding familiar é que o sócio administrador a constitui no formato que for desejado, o que de fato for interessante para o caso específico dele e o que de fato ele tiver interesse. A constituição da holding familiar também propicia a divisão dos bens em vida e evitando uma dilapidação destes bens, e até mesmo a redução da carga tributária e desgastes que um possível processo de inventário possa causar no grupo familiar. Então, é muito mais benéfico pagar alguns impostos ou tributos para integralizar esses bens imóveis, móveis ou até mesmo capitais sociais. É muito mais vantajoso financeiramente, apesar de ser um valor excessivo, porque tem que fazer o pagamento desses tributos de uma vez só quando você fizer a constituição da sociedade e os integralizá-los nela. Porém, pensando a longo prazo e no futuro, é muito mais benéfico e esse custo fica muito reduzido quando a gente faz a planilha e o cálculo para ver quanto você pagaria em um inventário ou numa holding familiar. Gente, e lembrando que a holding não é somente na questão do inventário. Nossa, mas eu vou fazer a holding então já pensando no meu inventário quando eu for morrer? Não, não é só isso. Também é uma prática muito utilizada pensando num futuro, mesmo que muito distante, né? Mas que evita num futuro o pagamento desses tributos pelos seus herdeiros e também no dia a dia para você. Porque se você constitui a empresa, você vai pagar o imposto de renda, por exemplo, sobre a pessoa jurídica, sobre esses rendimentos de pessoa jurídica, o que é diferente se você deixá-los na pessoa física. Desta forma, eu gostaria de destacar as prerrogativas da holding familiar. Primeiro, o planejamento financeiro. Na holding, o sócio administrador consegue colocar o que cada membro da família vai fazer, ou seja, deixar discriminado já a participação de cada membro na família em relação à gestão desses bens e até mesmo pensar no investimento desses bens, no lucro. Então você consegue fazer um planejamento financeiro muito legal com a holding familiar constituída. Planejamento tributário, aproveitando os incentivos fiscais que o governo dá para pessoas jurídicas e também o pagamento dos tributos sobre o recebimento de pessoas jurídicas, o que de fato é muito diferente quando você paga sendo pessoa física.
Terceiro, a blindagem do patrimônio. Na holding familiar, você consegue proteger esse capital, esse patrimônio do sócio ou dos acionistas de diversas situações. Enfim, o planejamento sucessório facilita muito a questão da sucessão em relação a um possível processo de inventário ou até mesmo inventário extrajudicial, que ambos são mais morosos, mais caros e evita aquele desgaste, né, da família fazendo um processo de inventário, aquela coisa que pode ter brigas, que pode demorar. Na holding não tem nada disso. Na constituição familiar já terá definido toda a questão da sucessão, qual bem fica para qual herdeiro, ou todos os bens divididos exatamente para os herdeiros. Os tributos já terão sido pagos, então fica muito mais barato e mais rápido do que o inventário. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fizemos uma coisa mais resumida mesmo para ficar fácil o entendimento do que é a holding e qual o objetivo e o que ela auxilia ou não no sócio, né, naquele interessado em constituir a holding familiar. E se ficarem com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários ou entrem em contato conosco, que será um prazer conversar com vocês e explicar todas as questões.